Boa noite, pessoal. O nosso trabalho é sobre a família 2A, os metais alcalinos terrosos. A gente vai trazer um pouco sobre cada elemento, suas características, propriedades, utilização e algumas curiosidades. Bom, pessoal, boa noite para vocês. A gente está aqui para falar dos tópicos dos alcalinos terrosos e eu fui escolhido para falar das suas características. O nosso grupo foi o grupo 2, que recebeu esse nome, pois seus óxidos eram chamados de terras. Possuem propriedades básicas, alcalinas, possui eletronegatividade menor ou igual a 1,3 na escala de Pauling. Esse valor cresce na disposição dos elementos de baixo para cima. Os metais alcalinos terrosos têm baixa densidade, são coloridos e moles. Todos são sólidos, apesar de não reagir com água tão rápido como os metais alcalinos. Os metais alcalinos terrosos também formam hidróxido formemente básicos. Na reação com homogêneos, eles formam sais iônicos. Todos os elementos da família 2, do grupo 2, possuem 2 elétrons na última camada, com tendência a perdê-los. Esta eletropositividade cresce à medida que se aproxima da parte de baixo da tabela periódica, sendo a menos eletropositivo, é o berílio. A reatividade dos metais alcalinos terrosos tende a crescer no mesmo sentido que na eletropositividade, e o número de oxidação é mais 4. Sendo assim, então terminamos as suas características. Oi, gente, eu vou falar por que está organizado dessa forma os elementos na tabela periódica da família 2A. Não só os elementos dos metais alcalinos terrosos, como todos os outros elementos da tabela, eles estão organizados de acordo com as suas estruturas similares da camada externa dos elementos. As colunas são denominadas grupos ou são famílias. No caso, nossa família 2A, que se encontra nessa parte aqui da tabela, né? Na segunda linha vertical, são esses 6 elementos aqui. Em alguns deles, os elementos eles são tão relacionados intimamente com suas propriedades que são denominadas de famílias. No caso, o nosso grupo é a família 2A, né? Que são os metais alcalino terrosos. A família dos metais alcalinos terrosos, eles possuem todos 2 elétrons na última camada de valência. A última camada de valência, ela significa que é a última camada a receber elétron em um átomo a partir da sua distribuição eletrônica, daquele esquema de Linus Pauling que ele fez para denominar as camadas de valência, entre outras coisas dos elementos. Eu também vou falar um pouco dos impactos ambientais de cada elemento e o que pode ocasionar a saúde em caso as pessoas que trabalham nessa área dos elementos, assim, extração de elemento e tal. O berílio e seus sais, eles são potencialmente cancerígenos. Existe uma doença chamada que é a beriliose crônica, que é uma afecção pulmonar causada pela exposição ao pó do berílio. Ela é classificada como uma doença de trabalho. A utilização de compostos em lâmpadas fluorescentes ela foi interrompida em 1949. No entanto, a exposição profissional ocorre nas indústrias, nuclear e aeroespacial, no refino do metal, na fusão das ligas metálicas de berílio e na fabricação de dispositivos eletrônicos, e na manipulação de outros materiais que contém berílio. Ele deve ser manipulado com cuidado, porque se ele entrar em contato com a pele, ele pode causar eczemas e ulcerações. E no caso de absorção pela ingestão, já teve alguns casos relatados, mas não muitos, é muito difícil acontecer. Mas ele entra no trato digestivo e acontece a ulceração digestiva no estômago da pessoa que ingeriu, no caso.
O bário, quando dissolvido em água, eles são extremamente venenosos. O sulfato de bário, ele pode ser usado em medicina por via oral, como um contraste, porque ele não se dissolve e pode ser eliminado rapidamente pelo trato digestivo. A oxidação do bário ocorre muito facilmente e para permanecer puro, no caso sem nenhuma alteração, ele deve ser mantido imerso em líquidos derivados de petróleo, no caso, como a querosene, ou outro líquido isento de oxigênio e ar. Já o magnésio, ele é extremamente inflamável, especialmente quando ele está pulverizado. Ele reage rapidamente com a liberação de calor em contato com o ar, motivo pelo qual se deve ser manipulado com muita precaução. O fogo é produzido pelo magnésio, então jamais você pode apagar o fogo produzido com magnésio com água. Na indústria química, ele é utilizado em diversos processos, participando diretamente na composição de produtos elaborados, bem como no auxílio de tratamento de efluentes, gerados por essas mesmas atividades industriais. E o impacto ambiental do nosso último elemento do grupo da família 2A é o rádio. Já diz o próprio nome rádio. No caso, ele é um contaminante radioativo, que ele é muito perigoso em solos ou água de oceanos. No caso, ele mata as partículas radioativas dele, ele mata peixes, qualquer seres vivos que estiverem imersos nessas águas ou solos, sendo contaminados por rádio, pode acontecer a morte desses seres. Boa tarde, pessoal. Eu fiquei responsável de falar sobre as utilidades dos metais alcalinos terrosos. Eu vou começar pelo berílio. O berílio é usado na obtenção de ligas de outros metais. Uma liga de berílio e níquel, por exemplo, é utilizado na fabricação de molas e de contatos elétricos. O berílio também apresenta uma seção transversal de captura, uma seção eficaz, muito baixa também para a captura de nêutrons. Tanto o berílio quanto o óxido de berílio, eles foram usados também em reações nucleares. O magnésio é um metal estrutural extremamente leve, importante por causa da sua baixa densidade. Ele também forma várias ligações binárias, frequentemente contendo até 9% de alumínio, 3% de zinco e 1% de manganês. É utilizado também na fabricação de peças de aviões e de motores de automóveis. O cálcio ele é usado em uma longa escala como óxido de cálcio, o cal. É usado também nas indústrias alimentícias, na indústria do papel, na construção civil, na indústria do vidro e na indústria do aço. O estrôncio é usado na fabricação de medicamentos, na fabricação também de fogos de artifício e na sinalização vermelha de rodovias. O bário ele é utilizado na fabricação de vidros, em venenos para roedores também, e em fogos de artifício para atribuir a cor verde aos fogos. E também ele é utilizado na composição de baterias. O rádio é extremamente raro e radioativo, e ele era usado no tratamento radioterápico do câncer. Uma curiosidade sobre o elemento rádio, ele normalmente é encontrado no minério de urânio. E no Brasil encontra-se a quinta maior reserva de minério do mundo, de aproximadamente 300 mil toneladas. A pedra preciosa esmeralda tem a mesma fórmula mínima do berílio, mas contém também cromo, que é responsável pela coloração verde que contém na pedra. O cálcio é o quinto elemento mais abundante na crosta terrestre. Ele ocupa mais ou menos 3,6% de massa.
é encontrado também na crosta da Lua, ocupando cerca de 8%. Ele normalmente não é encontrado de forma pura na natureza, é encontrado através de mármore ou até calcário.